Graça e paz, meus irmãos, amém? Como acredito que o Júnior falou no início do nosso culto ao Senhor, essa programação que nós estamos fazendo hoje, ela também está sendo feita online, não só para as plataformas da igreja, mas é uma programação que se estende para todo o nosso presbitério por conta da nossa federação. Então a gente está fazendo hoje o MP Aproxima, é isso? O MP Aproxima. Qual é o intuito dessa programação? A gente pensou no congresso, por conta da pandemia, fazer algo que interagisse com os outros jovens de outra cidade, porque nós não podemos estar juntos. Então, nós pensamos na ideia de fazer um estudo da carta aos Romanos no ano de 2021 de forma online e integrada. Então, todo mês, até dezembro, esperamos expor toda a carta de Romanos, estudar toda a carta de Paulo aos Romanos, com toda a nossa federação. Então, sempre que a gente estiver falando sobre Romanos, a gente vai estar junto com todas as outras UMPs e também congregações. Espero também que as congregações estejam acompanhando, que o convite foi estendido a todas elas. Então, abramos a palavra do Senhor. Na carta de Paulo aos Romanos, nós iremos ler o capítulo 1. Como o capítulo ele tem 32 versículos, então, à medida que a gente for conversando sobre o capítulo, nós iremos lendo os versículos, tá certo? Então, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Só tentar abrir aqui a... Então, a carta de Paulo aos Romanos foi uma carta escrita para a igreja de Roma, claro. E aqui Paulo vai falar sobre o que nós acabamos de cantar, sobre o Evangelho. Nós cantamos sobre um Deus que redime homens pecadores, como eu e como você. E Paulo vai escrever ali por volta do ano 50, cerca de 20, 30 anos depois do Pentecoste, Paulo vai escrever essa carta a uma igreja que foi fruto ali daquela descida do Espírito Santo, onde muitos se espalharam e pregaram o evangelho por outras cidades, e surgiu uma igreja na cidade de Roma, capital ali do império, e Paulo, em uma de suas viagens, ele tinha o interesse de ir até a Espanha. E no caminho ele viu a oportunidade de, além de ir à Espanha, também ir a Roma. Então, antes de chegar nessa cidade, ele escreve a essa igreja, com o intuito de se apresentar, dizer quem ele é, mas mais do que isso, de apresentar algo que para Paulo é muito mais importante do que ele mesmo, que é o Evangelho. Então, se pudéssemos dar um tema para esse capítulo 1 de Romanos, nós poderíamos dizer que é o capítulo que fala do Evangelho que cremos. Que Evangelho é esse que cremos? E como nós devemos estar ou nos comportar de acordo com o Evangelho que cremos? Então, a carta de Paulo aos Romanos é uma carta que ela pode ser dividida em duas partes. Uma parte doutrinária e uma parte prática, a partir da doutrina que Paulo expõe na carta. Então, se a gente pudesse resumir a carta de Paulo aos Romanos, a frase seria: aquele que vive pela fé, ele é aceito por Deus. E nós vamos falar um pouco sobre esse evangelho, que fala sobre homens indignos, como nós que estamos aqui, que forem aceitos por um Deus santo, e como nós devemos viver por conta dessa verdade. Então, Paulo começa a carta aos Romanos, aí, dos versículos 1 até o versículo 6, se apresentando. Ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, Paulo começa falando que ele,
antes um fariseu dos fariseus, homem dotado da lei de Moisés, judeu de judeus, enraizado na cultura judaica. Agora, se a palavra fariseu significa alguém separado para estudo da lei, Paulo, segundo Matthew Henry, que vai comentar Romanos, ele diz que Paulo é um fariseu do evangelho. Que agora ele não é separado apenas para estudar a lei de Moisés, mas ele foi separado pelo próprio Cristo para apresentar o evangelho aos gentios. E ele se apresenta como esse apóstolo, mas Paulo, ele apresenta não só ele apresenta aquele pelo qual ele lhe enviou, que foi Cristo Jesus. Ele fala sobre esse evangelho no versículo 2. Ele diz que ele foi separado para o evangelho de Deus, o qual foi não por homens, mas pelo próprio Deus, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Ele diz que a fonte daquela pregação de Paulo, da vida de Paulo, não vinha de filosofias dos gregos, dos atenienses, dos homens, dos judeus, mas da própria Escritura que revelou aquele que morreu no madeiro, que foi Jesus Cristo. Então, quando Paulo aponta para o Evangelho, ele aponta para a palavra de Deus, aponta para a fonte última da sua verdade, que são as Escrituras Sagradas, por intermédio dos profetas. Então, não há outra fonte genuína para falarmos de Deus, senão a sua própria verdade. Ainda que nós tenhamos experiências, resultados, testemunhos, a fonte última da verdade do Senhor é a própria palavra. É aquilo que ele revelou na sua palavra e tão somente na sua palavra. É o princípio basilar da reforma. Sola Escritura. Somente a Escritura é a palavra do Senhor. É a fonte de verdade do Senhor. E Paulo, ainda que tivesse doutorado, formado aos pés de Gamaliel, ele sabia que o seu conhecimento, a verdade que ele acreditava, não vinha de outro lugar. E ele não podia chamar outra coisa de boa nova, a não ser aquilo que estava revelado pelos profetas nas Escrituras Sagradas. Vocês veem a importância de onde tirar o verdadeiro evangelho? Não de experiências humanas, não de testemunhos humanos, ainda que esses sejam verdade e que esses tragam edificação para a igreja, mas o evangelho puro e genuíno está na palavra do Senhor. E ele continua o texto dos versículos 4 a 6, dizendo que foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Versículo 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Então, Paulo está falando que o evangelho aponta não para ele, não para os judeus, mas o evangelho aponta para aquele que é o autor e consumador desse evangelho, que é Cristo Jesus. E ele vai falar que o conteúdo daquilo que cremos está longe de ser bens, riquezas, prosperidade, bênçãos materiais, recursos, aquilo que conquistamos, o quanto somos felizes ou o quanto nós valemos. Paulo vai dizer que o conteúdo, a verdade contida no Evangelho, não fala de nós, mas fala de Deus. O Evangelho não fala do que nós fazemos para estar aqui e agora cultuando ao Senhor. Ele fala do que Cristo fez por nós. Do que Jesus Cristo fez ali na cruz do Calvário. O Filho de Deus encarnado, enviado pelo próprio Deus, que veio para nos resgatar. É disso que fala o Evangelho. Alguém que falar que o centro do evangelho é outra coisa, outra pessoa, ou ele mesmo, se não Cristo, Paulo diz em Gálatas 1 que ele é considerado o quê? Maldito, anátema. Deve ser rejeitado pela igreja. E ele diz que esse evangelho fala de um Deus que se encarna e elege homens que são pecadores, indignos, desobedientes, rebeldes. Mas graciosamente, Deus, ele desce das alturas, se encarna e ele sofre, ele é humilhado e ele morre por mim e por você. O Evangelho fala de nós. O Evangelho também fala de nós, mas como fruto de uma obra misericordiosa e graciosa de Cristo Jesus. E ele vai falar que esse Evangelho fala de obediência, renúncia. O Evangelho não fala de pessoas que podem determinar ou decretar alguma coisa, mas de pessoas que são submissas a Deus, por fé.
sabendo que o Deus soberano cumprirá a sua vontade, conforme Ele quer. O Evangelho fala de filhos que eram indignos e agora se tornaram obedientes. Será que nós somos filhos obedientes? Quando nós falamos do Evangelho, será que nós lembramos que nós devemos ser submissos ao Senhor por fé? E Ele vai falar que nós fazemos parte porque fomos chamados para sermos de Cristo Jesus. E para quem Paulo escreve isso? Essas verdades preciosas, lindas, maravilhosas, belas. Ele escreve para quem? Versículo 7. Acompanhe na sua Bíblia. Ele escreve a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele diz que a carta foi endereçada ao povo que foi escolhido através dessa obra sacrificial de Cristo, e ele chama esse povo de amados. Nós somos amados do Senhor. Porque quando o Evangelho chega a Roma, isso não quer dizer apenas que o Evangelho está numa metrópole do Império. Quer dizer que o Evangelho começa a se expandir para Samaria e para os confins da terra, até chegar em Sousa, na Paraíba. Paulo está falando que nós também somos amados do Senhor. Nós também fazemos parte dessa obra graciosa do Senhor. Quando você lê Romanos, espero que nós leiamos Romanos durante todo o ano de 2021, nós aprendamos e nos incluamos nessa obra misericordiosa chamada Evangelho, Boa Nova, que deve arder o nosso coração, que deve nos fazer amar mais o Senhor, sermos mais obedientes ao Senhor. Que nós possamos amar o Senhor aprendendo da sua verdade. E ele diz que os amados que foram alcançados por Deus, eles não fazem parte de uma região específica do mundo ou de uma minoria social, como se Deus tivesse predileção por uns e outros não. Mas amados do Senhor são todos aqueles que foram alcançados para uma vida santa, vida de santidade. E é interessante porque nós, calvinistas, gostamos muito de falar sobre predestinação, só que nós acabamos esquecendo a segunda parte do versículo de Efésios, que nós fomos predestinados para sermos santos. Nós não fomos predestinados para ter uma vida libertina e devassa, impura e pecaminosa. Se nós não somos predestinados para a santidade, nós não somos predestinados. Não pelo Senhor. Nós temos essa consciência de que, porque Deus nos elegeu de forma graciosa, nós devemos ser santos. Jovens do Presbitério Oeste da Paraíba, Igreja Presbiteriana do Oeste da Paraíba, do mundo, nós precisamos ser santos. Irrepreensíveis na conduta, no caráter, porque isso faz parte da obra do Evangelho. E essa verdade foi estabelecida por Cristo Jesus, que é o fundamento da fé. Então, que nós tenhamos uma vida de santidade diante de Deus. Isso atesta que, de fato, nós somos eleitos pelo Senhor. Não aceitemos outro evangelho, que fala de outra obra, que fala de uma vida livre para fazer o que quisermos. Não fala de um evangelho que não coloque Cristo no centro e que o resultado da eleição feita por um Deus misericordioso seja a santidade. Não fala de um evangelho, não aceite um evangelho, não concorde com o evangelho que passa a mão no pecado. O evangelho fala de homens santos, não porque eles têm condições de serem santos, mas porque Deus os fez santos, assim como Cristo é. E o texto continua dos versículos 8 até o versículo 9. Vamos continuar lendo a palavra do Senhor, que diz assim: Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente eu faço menção de vós. Meus irmãos, é interessante porque quando Paulo está saudando a igreja de Roma, ele fala porque ele se importa tanto com homens que ele sequer conhece. Ele sequer sabia quem eram os romanos, ele não conhecia por nome, porque ele nunca tinha ido a essa igreja até então.
Mas aqui diz que Paulo se importa com eles, Paulo ora por eles, na intercessão que Paulo faz, na súplica que Paulo faz com o Senhor, Paulo fala dos romanos. E por que Paulo se importa tanto com esses homens, com essa igreja, com esses crentes, com esses irmãos? Ele vai dizer que o primeiro motivo está lá no versículo 8, finalzinho do versículo 8. No tocante a todos vós, em todo o mundo, é proclamada a vossa fé. Primeiro motivo porque ele se importa tanto é porque ele conhece a fé que habita ali na igreja de Roma. Ele conhece a vida daqueles irmãos, ainda que ele não esteja presente. E aí, quando eu estava lendo esse texto e sabendo que iria falar num contexto de federação, muita coisa veio na minha cabeça quando eu olhei para esses dois versículos, 8 e 9. Quantas vezes nós nos reunimos nos congressos para partilhar o que Deus tem feito nas nossas UMPs? E quantas vezes esse momento, que deveria ser um momento de júbilo e um momento de gratidão ao Senhor, acaba sendo um momento de vergonha, porque nós olhamos para o ano que passou e nós dizemos, Senhor, o que foi que eu fiz desse ano? Que não tem nada para colocar. Não tem nada para dizer do que foi que eu fiz e como eu expressei a minha fé onde eu vivo. Eu lembro de várias vezes que eu passei por isso. Eu lembro de várias vezes que eu presenciei isso. Paulo, quando ele fala da igreja de Roma, ele diz que ele era tocado pela publicidade. Aqui não é mídia, não é marketing, que muitas vezes a gente confunde a publicidade da fé de Roma com que a gente precisa expor tudo o que a gente faz e colocar nas redes sociais e estampar. Aqui não é esse tipo de publicidade que Paulo fala. A publicidade é que o evangelho era tão genuíno e tão pregado com tanta força ali na região de Roma que se tornou conhecida em todo o império daquela igreja. Que nós sejamos conhecidos porque nós publicamos a fé no Senhor. Não porque nós publicamos nossas vidas nas redes sociais. Mas porque nós exaltamos Cristo em tudo quanto nós fazemos, seja nas redes sociais, mas também fora delas. Que Cristo seja o nosso alvo, que Cristo seja a nossa mensagem, que Cristo seja o conteúdo daquilo que falamos, fazemos, pensamos. Que privilégio fazer parte de uma comunidade onde não é a igreja presbiteriana que está no holofote, mas Cristo. É o Evangelho. E as pessoas olham e dizem, eu admiro os jovens, a igreja presbiteriana, porque ela fala sobre Cristo. Porque ela exalta Cristo, porque ela vive Cristo no seu dia a dia. Meus irmãos, que privilégio. Se alguém chegar para nós e dizer isso. E ele diz também que ele se importa, porque eles estão nas orações de Paulo. Porque o Evangelho não fala apenas Deus faz por nós, mas também do que nós fazemos a partir disso pelos nossos irmãos, na nossa vida em comunidade. Quantas vezes vocês, nós, paramos durante o dia, durante a nossa vida, faz uma retrospectiva. Quanto tempo, quantos minutos, quantas horas você gastou orando pelos seus irmãos? Orando pela igreja de Pombal, que está nos assistindo, pela igreja de Patos, pelas congregações da igreja presbiteriana, pelos jovens que nós nem conhecemos, mas que são nossos irmãos, e deveriam estar em nossas orações. E Paulo diz, eu me lembro de vocês quando eu oro ao Senhor. O desafio que fica é, lembremos dos nossos irmãos quando orarmos. Não só dos irmãos que nós conhecemos, mas daqueles que nós nem sabemos que existem, mas que eles existem e que eles precisam de nossas orações. Igreja de Pombal, lembre da igreja de Souza quando orar. Igreja de Patos, lembre da igreja de Cajazeiras quando orar. E assim sucessivamente. Porque nós somos um só corpo, uma só fé, um só batismo no Senhor. Que bênção. Que bênção ter famílias por todos os lados. Imagina a igreja de Roma sabendo que Paulo, o apóstolo do Senhor, ora por ela. Um homem tão atarefado que se debruçava em estudos, em escrever cartas, ele tinha tempo para orar e para interceder por uma igreja que sequer ele conhecia. Ele sequer plantou a igreja de Roma, mas ele se importava com esses seus irmãos. Como nós gastamos o nosso tempo com o Senhor? Como nós gastamos a nossa devocional? Quando temos, se é que temos. Vamos fazer pelo menos o básico de início, orar. Orar por nós, pela nossa UMP, pela nossa igreja,
pelas outras UMPs, pelas outras igrejas, a ponto de um dia, quando nós nos reunirmos, se Deus quiser, presencialmente, para um próximo encontrão, um próximo congresso, a gente diga: olha, eu orei por você, eu não sabia nem que você existia, mas você estava nas minhas orações. Fica o desafio para a igreja. Fica o desafio para os jovens também que estão nos assistindo. Então, vocês vejam que Paulo ele não está falando para uma igreja que está em declínio espiritual. É uma igreja que está em ascensão espiritual, se a gente pudesse dizer assim. Uma igreja que está sendo conhecida pela fé que ela professa. Mas mesmo assim, ele dá conselhos a essa igreja. Ele nos ensina que não há um momento sequer que a igreja do Senhor não precise de oração. Seja quando ela está bem, seja quando ela não está bem. Nós precisamos estar diante do Senhor. Quando tudo estiver decaindo, ou quando tudo estiver bem, não tiver nenhum problema, o que eu acho muito difícil, lembremos que nós precisamos do sustento e do auxílio do Senhor. Precisamos interceder uns pelos outros. Precisamos vigiar em oração uns pelos outros. E aí Paulo, dos versículos 11 a 15, ele vai expor o seu desejo em relação aos romanos. Olha o que é que ele diz nos versículos 11 a 15. Eu queria pedir para que o pastor lesse esses 4 versículos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus de ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor, tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábio como a ignorante. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros em Roma. Vejam que Paulo, ele começa no versículo 11, dizendo: meu desejo é ir ver vocês. Meu desejo é estar com vocês, apesar de que por um tempo eu estou impedido, versículo 13. Mas meu desejo é estar com vocês. Parece que a situação se parece um pouco com a nossa. Meu desejo é ter encontrão, apesar de que a gente está impedido disso. E olhando para esse versículo específico, não tinha como não lembrar dos tempos que a gente se reunia, todo mundo, em Patos, em Pombal, aqui em Souza, lá em Buraninha, e a gente matava a saudade, que a gente se via poucas vezes por ano, às vezes 1, 2 vezes por ano, às vezes 1 vez por ano, e hoje nós sabemos bem o que é estar distantes e impedidos de estar juntos. Isso me faz lembrar do tempo que a gente não tinha restrições para se ver, não tinha restrições para estarmos aglomerando. Só que quando eu lembro desse tempo, eu também lembro de outra coisa. Eu lembro que quantas vezes a gente negligenciou o tempo que a gente tinha de estar junto. Hoje a gente diz: oh, que saudade que eu tinha do tempo que eu podia aglomerar. Mas quando a gente podia aglomerar, quantas vezes a gente deixou de participar, de estar em comunhão, de se envolver, de integrar-se no corpo do Senhor por mera negligência? Eu não estou falando porque a gente tem um motivo de força maior, mas por irresponsabilidade mesmo. Porque preguiça. E eu refleti nisso. Quantas vezes a gente deixou de fazer a obra do Senhor, estar no reino de Deus, por mera preguiça? E hoje a gente fala como Paulo: meu desejo é estar junto de novo. Meu desejo é estar perto. E o desejo de Paulo aqui, meus irmãos, não era só ficar junto com seus irmãos, não era jogar fora, conversa, não era ter um dia de lazer. Possivelmente ele teria isso lá na igreja de Roma. Mas o desejo de Paulo era estar junto, sabe para quê? Versículo 12 diz que o interesse dele é que, estando na companhia dos romanos, eles reciprocamente se confortem. Era a edificação da igreja. Quantas vezes nós estamos juntos e muitas vezes esses momentos não são para edificação da igreja. Não é para compartilhar a nossa fé. Não é para consolar uns aos outros. A partir de hoje,
Gastemos mais tempo, quando estivermos juntos, no consolo um dos outros, no crescimento da fé uns dos outros. Isso é bom. Eu não estou falando que não pode ter lazer, que não pode ter brincadeira. Pode. Mas que seja para edificação uns dos outros. Tem um momento da gente jogar a conversa fora, mas também tem um momento da gente sentar, colocar o ombro à disposição do nosso irmão e deixá-lo chorar. E aconselhá-lo. E estar junto. É se alegrar com os que se alegram e chorar também com os que choram. E Paulo sabe disso, é por isso que ele queria estar junto. E ele não faz distinção das pessoas que ele queria estar junto. É grego, é bárbaro, é romano, é judeu, é sábio, é ignorante, porque ele sabe que todos os homens, indistintamente, estão no corpo do Senhor. Fazem parte da igreja do Senhor, foram alcançados pelo evangelho do Senhor. Nós dividimos a igreja do Senhor com pessoas diferentes de nós. De cor, raça, gênero, temperamento, comportamento, objetivos, sonhos. E nós precisamos ter maturidade para conviver com essas pessoas. Porque todas fazem parte do Evangelho, ou dessa obra do Evangelho de Cristo Jesus. Todas fazem parte do corpo do Senhor. O Evangelho que nós cremos é poderoso. O Evangelho que nós cremos é consolador. É redentivo. Paulo fala sobre esse evangelho de uma maneira sublime. À medida que eu li esse texto, eu meditava sobre várias coisas. Porque se a gente fosse parar para falar sobre cada versículo do capítulo 1 de Romanos, a gente passaria, acredito que o ano inteiro aqui, falando sobre esse texto. E ele fala que o evangelho que nós cremos tem poder. Olha o que ele diz no versículo 16 até o 18. Ele diz que eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Paulo está dizendo que o evangelho que ele está falando até agora, que ele está explicando, expondo, atestando para os romanos, é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Indistintamente, se faz parte dos judeus, tem condições, se faz parte do grego, também tem condições de ser alcançado por esse evangelho. Só que esse evangelho era desprezado pelos homens que se consideravam sábios da época. Assim como hoje. Principalmente a gente vê isso com mais enfoque nas academias, nas universidades. Homens que têm PhD, que têm doutorado, que têm um status acadêmico, que sufocam o evangelho. E Paulo vai falar sobre esses homens aqui. E ele diz que, para esses homens, a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade daqueles que detêm a verdade pela injustiça. O evangelho, assim como ele é poderoso para salvar todo e qualquer homem, o evangelho também revela outra coisa. No céu há um Deus irado com todo homem que sufoca a verdade que lhe é apresentada. E aqui, Nicodemos, ele usa uma analogia que eu achei muito pertinente. Ele diz que a palavra deter é como se você estivesse afogando alguém. Sufocando até matar essa pessoa. E assim são muitos daqueles que conhecem a verdade, têm a revelação do Senhor, mas preferem sufocar essa verdade no seu coração. E dizer que é mentira, que não existe, que há outros deuses, ou há outro argumento, ou não tem nenhum Deus por trás de tudo quanto foi criado. Homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque o Evangelho não fala apenas da salvação que nós recebemos em Deus, mas é um Deus que se ira contra toda a impiedade. E esse homem não escapa das mãos de Deus, exceto os homens que são redimidos em Cristo Jesus. Então, o Evangelho fala de dois lugares. Ou você está em Cristo Jesus e recebe o poder do Evangelho no seu coração, através de uma obra graciosa, ou você não está em Cristo Jesus e recebe a ira do Senhor sobre você. Mas quando eu olho para esse texto, eu não gosto de olhar para fora. Eu gosto de olhar para dentro. Que homem eu sou? Eu sou aquele que se inclina para o poder do Evangelho? Ou sou aquele que detém a verdade pela injustiça? Eu sou aquele que conhece o que agrada ao Senhor e sufoca essa verdade? Ou eu sou aquele que obedece ao Senhor por fé,
porque eu fui alcançado graciosamente e entendo que a minha vida é a vida de santidade que agrada ao Senhor e glorifica a Deus. Que tipo de homem eu sou? Que tipo de homem nós somos? Que tipo de jovem nós somos? Sonda, Senhor Deus, o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau. Versículo 19 diz que o Evangelho se manifestou entre esses homens. Olha o que aqui diz o texto. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Aqui ele está dizendo que aquele Evangelho, ele não é oculto para os homens que não conhecem a Deus. A revelação do Senhor não é oculta aos homens que se dizem incrédulos. Paulo é muito claro quando ele diz que Deus se manifesta entre eles. E aqui, a palavra entre não significa no meio deles somente, é dentro deles. Lá no coração do homem incrédulo, Deus se manifesta. Ainda que ele diga com a sua boca e professe que não há um Deus, no seu coração ele está apenas sufocando a verdade pela injustiça. Ele está matando uma verdade que não é escapável. Não é possível de negar essa verdade. Henry, quando vai comentar Romanos, ele diz que o coração mau e injusto é como se fosse um calabouço que detém a verdade. Detém e enterra as verdades. Assim é o coração do homem mau e perverso. Ele conhece a verdade. Ele sabe a verdade, mas ele prefere ocultar essa verdade. O versículo 20 continua dizendo que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, e tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ele diz que Deus revela o seu poder e revela a sua divindade a todos os homens. Poder indicando que tudo que Deus faz revela que aquilo que é feito não é autônomo, como a ciência quer pregar. Que o mundo vive ou gira por si só e que não tem nada por trás disso. O poder de Deus aqui que se revela é o poder do que a gente chama na teologia de revelação natural. Aquilo que está por trás da criação, que todo homem que contempla não consegue dizer não há Deus. Não tem como nós não olharmos para a criação e dizer não há um ser supremo e soberano que governa com habilidade todas as coisas. É impossível. Porque se Deus se revela de forma clara e nítida a todos os homens. Versículo 20 diz que claramente se reconhece desde o princípio do mundo, não é de agora. Ele não começou a se revelar em Cristo. Ele começou a se revelar desde o que o mundo foi feito. Deus se revela naquilo que foi criado. Não tem como escapar disso. E o homem só tem duas opções. Ou ele reconhece que há Deus, ou ele vai sufocar essa verdade pela injustiça, e quando chegar no dia do Senhor, o que é que a palavra diz? Todo joelho se dobrará. E ele vai ter que reconhecer que, de fato, há Deus. Ele não vai ter como escapar mais dessa verdade. Veja que a gente aprende duas coisas até aqui no texto de Paulo aos Romanos. Que a metodologia de apresentar o evangelho de Paulo é muito contrária daquilo que a gente vê hoje. A gente também, nosso tema de 2021 na igreja é a obra da evangelização, e Paulo fala muito sobre como nós devemos pregar o evangelho também às pessoas. E ele apresenta o evangelho pelo problema do homem, pelo pecado, pela indignidade, pela perversão do coração do homem. Um homem que é mau diante do Senhor, que detém a verdade pela injustiça e que recebe a ira do Senhor. Esse homem precisa de redenção. Esse homem precisa de outra coisa? Não, precisa do evangelho. Precisa de Cristo Jesus, o único remédio capaz de curar a alma do homem, as dores do homem, e livrá-lo da condenação eterna, e colocá-lo no reino de amor. É disso que nós precisamos. Só que Paulo, ao apresentar o evangelho, ele não vai direto para o amor de Deus, mas ele vai direto para a ira de Deus, para um homem que é pecador. Primeiro apresenta o problema, e depois de apresentar o problema, é que ele apresenta a solução. Segunda coisa que nós aprendemos até aqui é que nós precisamos examinar o nosso coração, olhar para dentro de nós mesmos, porque o evangelho fala de um ser totalmente diferente daquele que muitas vezes nós criamos na nossa mente. Fala de um Deus que é soberano, que merece culto, glória,
honra, reverência, adoração, louvor, verdade em tudo que nós fazemos e pensamos. E o que é que nós fazemos diante disso? O que é que nós fazemos diante dessa verdade do Evangelho? Como nós nos comportamos diante dessa verdade? Porque nós acabamos insistindo em fazer as coisas de todo jeito, se der, quando der. Porque muitas vezes nós colocamos o nosso coração não em Cristo Jesus, em obediência, mas nas coisas desse mundo que arrebatam o nosso coração e se tornam, às vezes, mais importantes do que o Evangelho. Enquanto a palavra do Senhor diz que nós devemos nos submeter a um e somente um, que é Jesus Cristo. E que só há uma prioridade na nossa vida, que é o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescidas. Porque nós insistimos em fazer o contrário, em colocar as demais coisas no pedestal e Cristo, o reino e sua justiça, no que sobrar do meu tempo, no que sobrar do meu dia. Paulo vai dizer que esses homens que são perversos, maus, eles são nulos nos seus próprios raciocínios. Olha o que diz no versículo 21 a 23. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Homens loucos que se dizem sábios, mas que, ainda que Deus se revelasse na criação, esses homens, por conta da sua impiedade e perversidade, eles não reconheciam o Senhor como Deus, porque faltava uma parcela da revelação. Cristo Jesus, o Evangelho, a revelação especial que nós temos, a verdade que contém somente nas Escrituras Sagradas, prometida pelos profetas, revelada em Cristo Jesus. Hoje, a filosofia é que o que importa de verdade é aquilo que me faz bem, que me faz feliz, é o que me dá paz no coração, é o que tranquiliza a minha alma, quando, na verdade, essas filosofias não são nada mais do que homens que se dizem sábios, mas são loucos. Homens que se dizem capazes, apesar do conhecimento que têm, porque eles detêm a verdade do conhecimento do Senhor, são nulos nos seus próprios raciocínios. São vazios. Homens que contêm diplomas na parede, mas um coração totalmente desviado do Evangelho do Senhor. Homens que contêm riquezas, bens, números altos na sua conta bancária, mas uma família desestruturada. Falta de sabedoria na condução dos negócios. Um coração transviado. Tão sábio aos olhos do mundo, mas louco aos olhos de Deus. A palavra do Senhor diz que esses homens são nulos. Só que eu paro de olhar lá para fora e começo a olhar para mim mesmo. Quantas vezes nós não somos como crianças que são mimadas, que Deus lhe dê tudo quanto nós queremos e desejamos, quando na verdade nós deveríamos nos submeter ao Senhor e à vontade do Senhor. Como jovens, como igreja do Senhor, nós devemos nos debruçar na busca pela sabedoria, não que vem dos livros de autoajuda, mas da sabedoria que vem do alto, porque é o princípio do Senhor, é o temor do Senhor que é o princípio da sabedoria. Ainda que homens digam conhecer as ciências e tenham conhecimento apropriado para isso, somente o homem que teme ao Senhor é feliz de verdade. É bem-aventurado de verdade. O Senhor diz na sua palavra que quando nós detemos a verdade pela injustiça, somos perversos, o que é que acontece conosco? Esses homens são entregues às suas próprias paixões. Versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Um homem que não sabe os caminhos que deve seguir, ele segue qualquer caminho. Tem uma frase da literatura secular, se a gente puder dizer assim, que aquele que não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É assim que vive um homem sem Deus. É assim que vive um homem que detém a verdade pela injustiça.
Ele não sabe para onde vai. Qualquer caminho que colocarem diante dele, ele entra. Ele se esforça para continuar nesse caminho, porque o seu coração não tem sabedoria. E a palavra diz que o que Deus faz diante disso é entregar esses homens ao seu próprio coração. Algum teólogo disse que a pior coisa que Deus pode fazer conosco é dizer para nós: seja feita a tua vontade. Isso Paulo diz em Romanos 1. Deus entrega o homem à sua própria vontade. E esse homem se torna tolo, injusto, maldizente, homicida, avarento, difamador, insolente, soberbo, desobediente aos pais, insensatos, sem misericórdia. É o que ele diz dos versículos 28 a 30. Concluindo, meus irmãos, concluindo essa apresentação que Paulo fala do Evangelho, a gente conclui que o Evangelho ele pode ser cheiro de vida para aqueles que são transformados pela graça de Deus. Mas, ao mesmo tempo que o Evangelho é cheiro de vida para uns, para outros é cheiro de morte. É sentença de morte. Porque uns serão alcançados, outros sufocarão a verdade pela injustiça. Se a gente pudesse dar um título, é o narcisista pecador miserável que é o centro de todas as coisas, que precisa ser reapresentado ao Evangelho, e reapresentado ao Evangelho, e reapresentado ao Evangelho. Porque os homens precisam do Evangelho, porque eu e você, ainda que cremos desde criança no Evangelho, nós continuamos precisando desse Evangelho. Para que nós não sejamos homens que detêm a verdade pela injustiça e que se afastam do Senhor. E a boa nova é que nós precisamos do Evangelho e nós temos o Evangelho. O Evangelho foi apresentado a nós. E o que nós fazemos com isso? Nós estamos detendo a verdade pela injustiça? Quando nós não vivemos o Evangelho? Quando nós não pregamos o Evangelho? Quando nós conhecemos a verdade que liberta o homem e nós não propagamos essa verdade, nós estamos detendo a verdade pela injustiça. Estamos sufocando. Estamos evitando que outras pessoas conheçam o Senhor. Saulo de Tarso é quem fala isso. Aquele homem que era mente reprovável nas mãos do mal para perseguir, para matar a igreja, pela graça de Deus ele foi transformado. Ele sabia o que é Evangelho, ele experimenta o Evangelho, ele conhece o Evangelho. Meus irmãos, que os nossos joelhos estejam dobrados diante do Senhor todos os dias, para viver esse Evangelho rico e gracioso que nos alcançou e que pode alcançar gregos, judeus, sousenses, patoenses, pombalenses, paraibanos de todas as cidades, até os confins da terra. Porque só esse Evangelho pode transformar o homem. A gente pode falar, discursar bem, saber muita coisa, mas só o Evangelho é capaz de mudar o meu e o seu coração. Que o Evangelho seja apresentado a nós todos os dias e que nós apresentemos esse Evangelho a outras pessoas, para que elas também se maravilhem nas verdades prometidas nas Escrituras Sagradas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Oremos ao Senhor nesse momento.